Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros. Livro do Espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas antes de iniciarmos este estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, nosso amigo espiritual, o nosso irmão maior, aquele que nos abre o caminho da ascensão espiritual. Aumentou deste trabalho os nossos guias espirituais, para que tenhamos paz e amor durante este estudo. E que Ele vos dê mais informações sobre o que se passa na vida espiritual, ou que nos espera do outro lado da vida da carne. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, estamos no canal Nova Era em Regeneração. Vamos continuar com os estudos mensageiros pelo Espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o capítulo 28, Vida Social. Então, antes de iniciarmos o capítulo propriamente dito, eu gostaria de fazer um pequeno resumo, o que costumo fazer habitualmente, do capítulo anterior. Neste caso, o capítulo 27, onde André Luís nos mostra mais uma vez a relação do nosso mundo da carne, ou seja, na Terra, com vista ao espírito imortal. Na última parte do capítulo 27, que eu gostaria de recordar aqui, como li, Vicente pergunta se Paulo ficaria no posto indefinitivamente. Perguntou a Anicete, e Anicete disse que o caluniador voltaria em breve ao planeta pela reencarnação. E aqui há um ponto que é muito importante. É que estamos a falar que ele vai voltar porque Ismália tem feito muitas intercessões para ele retomar a razão plena. Para ele não fique humilhado com o benefício das próprias vítimas. E que a Ismália tem tentado que uma das irmãs que foi caluniadas por Paulo, que já regressou ao plano espiritual, seja a abnegada esposa de Alfredo, que pediu que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Ora, será que nós teríamos, com os nossos pensamentos que ainda temos aqui na Terra, será que nós teríamos consciência de fazer algo assim? Então percebemos aqui o quanto, neste capítulo, percebemos que quanto a calúnia é prejudicial à nossa elevação. Os seus efeitos refletem como que, ao mesmo tempo, mesmo depois do próprio desencarne, e em muitas situações, após o grande período de perturbação que nós temos, grande período que nós estamos nas câmaras, ainda entre o desencarne e acordarmos para a vida espiritual, apenas a bênção, uma bênção tão importante que é a reencarnação, é capaz de desenvolver, não desenvolver, mas devolver o equilíbrio e a harmonia a quem o caluniou. Pois o nosso mundo ilusório nos condiciona a várias visões erradas sobre o mundo espiritual. Pensa-se por vezes que a vítima vai ser condenada a perseguir o seu torturador. Mas não é assim que as coisas funcionam. O que aprendemos neste capítulo é que, por vezes,
As perseguições são de seres reais, mas criadas pela recordação das nossas consciências culpadas. Ou seja, o caso de Paulo, o Paulo estava a viver dentro da sua mente algo horrível. Ele continuava a achar e continuava a ver Ismália e Alfredo como o seu perseguidor. Mas a realidade é outra, completamente diferente. A Paulo ainda estava a viver uma realidade de transição para o mundo espiritual. E nestes casos, como mostra o capítulo, a reencarnação é a melhor bênção que nós podemos ter para voltarmos a poder refazer, para poder melhorarmos no bem, a podermos melhorarmos com Jesus nosso e Deus no nosso coração. O perdão possui uma divina condição de libertar as consciências daqueles que foram vítimas, mas não liberta o ofensor das faltas que cometeu. A consciência causa e exige medidas disciplinares e compensatórias. Aniceto explica-nos naquela passagem que ele mencionou de Jesus, é reveladora na medida que nos ajuda a entender o culto da terra da figura de Jesus. Um Jesus sofredor, um Jesus crucificado, um Jesus injustiçado, um impotente frente aos judeus romanos que exigiam o seu assassinato no Sinédrio. Os espíritos que mais se culpam trazem vida após vida as recordações das horas dolorosas da perseguição do novo mestre nas suas consciências. Assim tentam redimirem-se, sufocando-se, compensarem o crime. O tribunal da consciência é intransigente. A insistência de fazer o bem para quem nos faz o mal é exercício salutar, que nos impulsiona para o grande progresso individual, conforme o caso que Alfredo nos diz. Precisamos, sim, de aproveitar as oportunidades de perdão e aperfeiçoamento que a encarnação nos oferece hoje. E fechando este resumo do capítulo 27, gostaria de dizer para nós pensarmos todos. Reflexão. Pois que oportunidades de evolução e aperfeiçoamento estamos perdendo nesta encarnação? Pensem nisso, que eu acho que é importante. E aqui vamos para o próximo passo, que é a leitura do texto. Capítulo 28. Vida social. À noite, surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita concha de azul muito límpido, ponteado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenómenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. E a comentar a beleza do céu, ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada Alfredo e Ismália. Sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do campo da paz. E convidam-nos à recepção num baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Ou aqui, eu acho que acaba por ser uma surpresa aquilo que Alfredo diz. A nossa vida social foi o que ele mencionou. Então, no plano espiritual, existe a vida social.
mas em atividades saudáveis. E vou mencionar para percebermos porquê. Mas o que é isto da vida social no plano espiritual? A vida social no plano espiritual é um conceito complexo e rico em detalhes, segundo o Espiritismo. É um ambiente onde os espíritos, após o desencarne, interagem e desenvolvem relações sociais, muitas vezes intensas, que podem ser comparadas às relações humanas na Terra, mas com nuances e características próprias. Vou ler aqui um apontamento que está no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte, capítulo 7, o livro de André Luís, psicografado pelos médiums Francisco Cândido Xavier e Valde Vieira, e foi publicado em 1959. Só um apontamento. Aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso, em favor de si mesmas e em benefício dos outros. As regiões purgativas ou simplesmente infernais são para elas amparadas, quando possível, organizando aí, sob o seu patrocínio, extensa obra assistencial. Aqui está, tudo dito. Pois os espíritos no plano espiritual organizam-se em sociedades através de cidades e vilarejos, como diz este apontamento, com estilos diferentes, característicos da cidade ou do campo, nos moldes que nós conhecemos aqui na Terra. Como todos sabemos, quando desencarnamos, o que somos aqui, vamos ser lá. E estamos habituados a um certo nível de vida, um certo aspecto, uma certa vivência, e tudo passa pelo plano espiritual. São construídos empreendimentos destinados à educação e ao progresso dessas sociedades, em benefício de outros, organizando-se nelas trabalhos assistencial aos que se encontram nas regiões inferiores. Isto é importante, porque enquanto no plano terrestre a família forma-se obedecendo aos laços de consanguinidade, no plano espiritual a família é formada de modo espontâneo por afinidade, também, que é o principal ali naquela altura. Esses grupos familiares formam nações com identidade de idiomas, experiência e inclinações, inclusive de ordem religiosa. Ora isto. Espíritos servidores do plano mais elevado trabalham como missionários, objetivando introduzir ideias renovadoras, porém sem criar conflitos nem desagregação. Peço imensa desculpa. No seio dessas comunidades. E aqui vamos perceber um bocado a seguir o que é essa vida social. Então, vou continuar com o texto. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sobre os olhos um belo carro tirado por dois soberbos cavalos brancos. Aqui, falta salientar uma coisa, desculpe interromper na leitura do texto, mas perdão. Os pormenores que André Luís demonstra para nós são extremamente importantes e dão-nos a ideia realmente das coisas que são no plano espiritual. Como as cidades espirituais, os postos são construídos por quem? Com base em, com parecenças com... Mas vou continuar. Para falarei disto mais tarde. Trata-se de um veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros do serviço público do tempo de Luís XV, que ouvira, mais uma vez, em
publicações antigas. Nele chegara pequena família da colónia próxima, que pelas informações de Aniceto demorava a 3 léguas do posto, aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, que palavra, tão com exceção do nosso orientador, que era um velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que recorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo uma assaz insignificante, um assaz insignificante. Ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e a observar. Logo os primeiros instantes de conservação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajustou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. O nosso instrutor se riu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias, não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solicito: nosso amigo Bacelar é chefe de turmas assistidas aos nossos irmãos do circo carnal. Tem longa experiência dos homens, conhecendo-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, reclamou o Sr. Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês. Compreendo deveres para acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em relação às minhas eficiências naturais. E aqui vou parar. Então, Bacelar. O Bacelar faz parte de uma equipa da sua colónia que atende encarnados, como estamos a ver aqui no texto. São amigos de longa data, os bacelares que visitam um posto de socorro. A colónia Campo da Paz localiza-se numa região inferior, próxima da crosta terrestre, e foi fundada há mais de 2 séculos por benfeitores espirituais que pretendiam criar um instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos com a morte física, em estado de ignorância ou em culpas dolorosas. Com alguns comentários de Bacelar, Aniceto mencionou: o progresso humano não é uma questão de dias. Pois não. O progresso humano é visto como um processo gradual e contínuo, não como algo que acontece de repente. O progresso é um resultado de um esforço individual e um esforço coletivo, com cada alma evoluindo ao longo de várias encarnações, aprendendo e crescendo. A lei do progresso é uma das 10 leis morais que aqui indica Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos,
Segundo Kardec, há duas espécies de progresso que prestam mútuo apoio e que, todavia, não caminham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. O Espiritismo nos ensina que o progresso não é um salto instantâneo, mas sim um desenvolvimento passo a passo. Assim como uma criança não se torna adulta de um dia para o outro, o mesmo acontece com a evolução espiritual. Que importante é isto, não acham? Eu achei extremamente importante aí fazer a paragem no texto, mas vou continuar. Aqui. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema da assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse, por minha vez. O novo amigo fintou-me com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo, André Luís e Vicente. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos da profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito a que dizer a médicos militares. Perdão, militantes. Peço imensa desculpa. Pelo contrário, aduzi os seus esclarecimentos. Enriquecerão as nossas experiências. Esta síntese, aqui está qualquer coisa que eu estou a saltar sem necessidade. Peço imensa desculpa, aqui um problema, isto está-me aí para um... Peço imensa desculpa, vou voltar a colocar. Peço desculpa, isto de vez em quando... Estou aqui, então agora já está. A última frase que eu li foi: pelo contrário, aduzi, os seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O intelector sorriu, otimista, e declarou: não creia. Recordo os seus doentes comuns. Muito raramente lembram medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para procurarem o recurso preciso. Necessitam de analgésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento. Apenas se registra o primeiro sinal de cura. Detestam a dor, que restabelece o equilíbrio. Descontentavam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de saber agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. E aqui vou parar. Fazer um pequeno comentário. Então, nesta fase que eu li, temos André Luís já a conversar com Bacelar, que menciona que gosta de falar em metáforas. Nestes dois últimos parágrafos, Bacelar diz que a nossa relação de encarnados com a doença é o espelho da nossa relação entre espíritos imortais com relação às provas e expiações, com o objetivo do nosso crescimento. E, sobretudo, que nós encarnados parecermos e, por vezes, querermos que sabemos mais que os médicos. Mas esta postura, em momentos de aflição, também as temos perante Deus. Se nós pensarmos bem. Queremos dizer que Deus... Queremos dizer para Deus, sim. Para Deus. O que queremos que Ele nos receite, nos dê.
o Espiritismo, Jesus é frequentemente referenciado como um médico das almas, devido à capacidade de curar as dores, os sofrimentos, os espirituais das pessoas, além dos milagres, cura física. Vimos isso que os apóstolos escreveram que Jesus fez. Essa metáfora destaca a importância de Jesus como guia e consolador que oferece remédios para a alma, como a fé, como o amor, como o perdão, para auxiliar o processo evolutivo na procura que todos temos de fazer da nossa paz interior. Pois sabemos que não aprendemos com o amor, aprendemos com a dor. E neste caso, a dor é como um rastilho necessário para nós que ainda precisamos do nosso despertar espiritual. E vamos continuar com o nosso texto. Espero não meter aqui gafe agora nenhuma. Vamos continuar. Esta síntese aplicável aos corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos encarnados e enfermos, encarnados na Terra, e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. São esforçados à preparação do campo mental conveniente e proceder à semeadura de pensamentos novos, velar para a germinação, ajudar os rebentos minúsculos e guardar a obra do tempo. Aqui está algo que eu gostaria de falar. Aqui vemos, como está escrito no texto, que os cirurgiões veem aquilo que estão trabalhando. Eles veem diretamente. E que no que se refere aos trabalhadores espirituais, os trabalhadores espirituais são menos uma mente. Nisto posso dizer que o esforço e entrega é imenso aos trabalhadores espirituais, com o objetivo de tentarem controlarem e como que limparem a sua mente para que o trabalho seja efetuado com todo o amor. E vou continuar com o texto. Nossa luta não é simples, continuava, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele no benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e criativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões graves, de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Vou parar novamente aqui o texto e fazer este comentário. Como sabemos, todos nós na Terra temos o auxílio que necessitamos, mas como vivemos num mundo de provas e expiações, temos, por outro lado, as influências deste mundo, nos vícios terrenos, que nos desviam dos caminhos de Deus, contando também com a influência dos encarnados, que se opõem ao bem, em grupos organizados por quem quer a desordem. Eu vou ler aqui um pequeno apontamento do livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 2, A Palestra do Instrutor, onde ele diz: enliados em forças de baixo padrão vibratório, não aprendem a beleza da vida superior. E quando mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, os génios da impiedade lhes traçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas
e dirigindo-as em bases severas, ocultas, escuras, do ódio aviltante e silencioso. Organizam-se assim verdadeiras cidades, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem, envergonhadas de si mesmo, antes quaisquer manifestações da divina luz. Que importante é isto que André Luiz mencionou neste livro. Que nós possamos afastar, enquanto estamos em experiência na vida terrena, dos vícios, dos desejos e paixões, que se não formos libertados destes vícios aqui no planeta em que vivemos, como já percebemos, eles irão nos acompanhar no plano espiritual. Falei nisso referente ao capítulo 27, capítulo anterior. Onde certamente iremos fazer parte, se isso acontecer, e que Deus nos ajude e que não aconteça, das legiões de espíritos impuros, que existem nas faixas vibratórias sombrias e trevosas no umbral. E não somente horrores no campo mental, não. Como também proporcionando sofrimento aos seus familiares, tanto os que estão do outro lado da vida, como os que estão na Terra. Mas que um dia terão que partir também, encontrando-se no além da vida, como ia dizer, aqueles que nos são queridos. Mas que nada fizeram para se sentirem felizes, causando constrangimento e decepção em todos aqueles por quem temos sentimentos. E vamos voltar ao nosso texto. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a cooperar na tarefa. O Sr. Bachelard teve uma expressão fisionómica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. Olha que aqui isto é importante, fazer só um pequeno comentário a esta parte, porque estamos a falar de o trabalho para trabalho, caridade. Porque, vejamos, quando ele diz a maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Isto disse Bachelard. E se vocês recordam em capítulos anteriores, tivemos esses exemplos. Os irmãos que partiam para o mundo terreno para ajudar os outros e que optavam depois por outras vidas. E porquê? Porque eu costumo dizer que são tantas tendas, com tantos vícios aqui na Terra, nós precisamos ser fortes, ter dentro de nós o amor de Deus, o amor de Jesus, para nós pensarmos que não vamos cair em tentações. Não queremos cair em tentações. Queremos seguir a vida no bem. Como eu digo sempre, com pensamentos no bem, com ações no bem, com palavras de bem. Mas vou continuar. Isto leva-me a crer que não devemos simplesmente descansar, não é? Segundo é isto que Bachelard disse. Fugindo assim dos problemas que continuamos a ter para resolver. E nisto é preciso muito cuidado, meus amigos. Amar o trabalho por trabalho sem ideia de recompensa, disse Bachelard, no Espiritismo, é um valor fundamental alinhado com a lei da caridade e conceito de evolução espiritual. Esse amor ao trabalho por meio de um crescimento e serviço ao próximo é considerado uma forma de progredir espiritualmente e de exercer a caridade. E aqui vou ler o seguinte: lei da caridade.
A caridade no Espiritismo é o exercício do bem e do amor puro, incondicional, sem interesse em recompensa. Amar o trabalho por trabalho sem esperar retribuições, é uma manifestação prática da caridade, pois visa o bem-estar e o progresso de todos. Evolução espiritual. O trabalho, quando realizado com amor e dedicação, é visto como um meio de evoluir espiritualmente. Ao que se dedicar ao trabalho com paixão, o indivíduo se aproxima de Deus e procura aprimorar os seus valores, neste caso, e as suas virtudes. Serviço ao próximo também está incluído. O trabalho, quando feito com amor, é um serviço ao próximo e à sociedade. Ao dedicar-se ao trabalho feito com dedicação e paixão, o indivíduo contribui para o bem-estar coletivo e para a construção de um mundo melhor. Alegria no trabalho, que é outra coisa que eu acho que é extremamente importante. A felicidade e a paz que se encontram no trabalho bem feito, sem expectativas de recompensa, são frutos do amor e dedicação que se colocam no processo. A alegria de ser útil e ativo é um dos frutos do trabalho que se faz com amor. E aqui vou terminar com o exemplo de Jesus. A dedicação de Jesus ao trabalho, por exemplo, como exemplo de amor e de serviço, é um modelo para todos os espíritos em evolução. Ao se dedicarem ao trabalho com amor, os espíritos se aproximam de Jesus e seguem o seu exemplo. Em resumo, amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa, é um valor central no espiritismo, que se manifesta pela lei da caridade, na procura pela evolução espiritual, no serviço ao próximo, na alegria de trabalhar e no exemplo de Jesus. Foi um pouco longo este comentário, mas eu achei importante falar nestes temas porque fazem parte desta parte fazem parte daquilo que Bacelaar se exprimiu, aquilo que Bacelaar disse. Vamos continuar com o nosso texto. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. À força de viciar em raciocínios, confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedras onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclinam-os mais fortemente para a exigência animal. Desculpa, vou abrir uma garrafa de água, estou com a garganta seca. Peço desculpa. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. O nosso interlocutor, fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Neste terreno da assistência espiritual, verão um dia, quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrenas por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de anseios. Os que aguardam possibilidades financeiras montam guarda aos patrimónios amoedados. Os que recebem a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Aqui eu vou falar sobre o que é o desculpismo, que volto a dizer que já vem sido falado em capítulos anteriores. Perdão. Vamos lá ver. No Espiritismo, o desculpismo é visto como um hábito que impede o progresso espiritual e evolução pessoal. É a tendência de encontrar justificativas para os erros, falhas, para as responsabilidades, ao invés de assumir a responsabilidade pelos seus atos.
desculpismo, é considerado uma forma de egoísmo, mas também uma forma de orgulho, que impede a pessoa de reconhecer as suas imperfeições e procurar a correção. E aqui vou falar um impeditivo à evolução espiritual. Ao contrário de aprender com os erros e procurar melhorar, a pessoa se esconde através de desculpismo. Uma manifestação também de orgulho, egoísmo. A procura por desculpas demonstra a falta do autoconhecimento e a dificuldade de assumir a responsabilidade pelos seus erros. Orgulho e egoísmo. Um vício a ser corrigido. O Espiritismo nos ensina que a honestidade com nós próprios e com os outros é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Para superar o desculpismo, o Espiritismo recomenda autoconhecimento. Reconhecer as próprias falhas, as próprias imperfeições é o primeiro passo para a mudança. Responsabilidade é o segundo. Assumir a responsabilidade pelos atos e pelos resultados, mesmo quando negativos, é fundamental para o crescimento. A humildade permite que a pessoa reconheça a necessidade de aprender, evoluir, evitar o orgulho que nos leva ao desculpismo. Uma vez que esconder atrás de desculpas, o Espiritismo incentiva a procura na verdade e a correção, a fim de alcançarmos um maior nível de consciência e evolução. Esta parte do desculpismo eu tirei de o Centro Espírita Batuíra, onde estava este apontamento que eu achei interessante. E então, vamos continuar com o nosso texto. Os moços declaravam-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmavam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução do problema íntimo que lhes dizia respeito. E estamos a acabar o nosso capítulo 28, sim, a vida social. Desculpa. Eu acho que vamos refletir sobre o seguinte: qual é a nossa desculpa? De realçar a importância de sermos os elos de ligação com os amigos espirituais. Quando o ser amor invade o nosso coração, somos nós os primeiros beneficiados. Pois então pergunto, e ponho para nós refletirmos todos, qual é a nossa relação com o bem no mundo? Isto está para pensar, meus amigos. Mas, resumindo o capítulo 28, a vida social, peço desculpa, estou um pouco cansado e, por vezes, esqueço-me. Continuando. A explicação de Bacelar é bastante elucidativa e podemos, de alguma forma, nos situarmos nela. Trata-se do trabalho extra que nós, servidores encarnados, damos aos trabalhadores desencarnados. Então, volto a perguntar. Somos ou estamos no desculpismo? O pior é que às vezes esse hábito é levado para os trabalhos mediúnicos. Pois é.
trabalhar mediunicamente, ou seja, a nossa ligação com o mundo espiritual, não deve ser somente um trabalho nas horas vagas. Quando utilizamos essas horas vagas para outros vícios também. Se assim for, pouco a pouco ou nada nos ajudará no nosso crescimento espiritual. Vou ler uma parte do trecho de Bacelar sem necessidade de qualquer comentário da minha parte. Eu acho que vocês também leem e percebem que não há qualquer comentário a fazer sobre isto. Ele diz: os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao património amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza de recurso monetário aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam contra a família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes não podem. Comentam os seis. Os sãos que não precisam. Por outro lado, sem comentário este trecho bacelar. Por outro lado, é bom saber que existe espaço para a vida social em todos os lugares, para as relações fraternas entre amigos e afins. Como de facto podemos observar no estudo do livro O Nosso Lar, que efetuámos antes deste livro, Os Mensageiros. Meus amigos, deixei-vos umas frases que eu acho que devemos pensar, meditar e perceber o que fazemos, o que estamos a fazer, o que queremos e o que não queremos. Por tudo aquilo que fizemos aqui na Terra, mesmo que erramos, façamos perdão a quem erramos aqui na Terra, para não transpormos para o mundo espiritual. Essas partes negativas que devíamos corrigir enquanto estamos encarnados. Voltarei para a semana, para o capítulo 29. Entretanto, sigam-me no meu canal do YouTube, onde eu tenho não somente o estudo do livro Os Mensageiros, mas também o estudo do livro O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e outros apontamentos que faço sobre as nossas vidas, sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que somos. Que Jesus permaneça nos vossos corações, agora e sempre. E obrigado, Jesus. E que assim seja. Obrigado por terem assistido a este capítulo 28 do livro Os Mensageiros. Até para a semana.